portos brasileiros são responsáveis pelo escoamento de mais de 90% das exportações dos produtos nacionais. Apesar de forte, o setor apresenta uma série de gargalos que exigem mudanças estruturais, administrativas e grandes investimentos para aumentar a participação do país no mercado internacional. Para tentar implementar soluções, o governo federal publicou no final do ano passado a medida provisória 595, para agilizar os serviços, melhorar a gestão, otimizar os espaços e reduzir os custos para quem utiliza os portos brasileiros. Mas as mudanças propostas pela nova legislação impactam diretamente o trabalho portuário, ampliam o processo de privatização dos portos e deixam incertezas quanto à garantia de respeito aos direitos trabalhistas. Entre inseguranças, críticas e mais de 600 emendas, o assunto será agora analisado por uma comissão no Congresso Nacional. Discutir a regulamentação, os desafios e as possibilidades do setor portuário brasileiro é refletir sobre rotas que possam levar a produção nacional a navegar com responsabilidade em novas e boas marés. Para um país melhor e mais justo para todos. Olá, Melhor e Mais Justo de hoje discute a medida provisória 595 de 2012, que regulamenta o setor portuário brasileiro. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Francisco Nogueira, o Chico, presidente do Setaporte, que é o Sindicato dos Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Guilherme do Amaral Távora, presidente do Sindogesp, nome enorme desse sindicato, Sindicato dos Operadores em Aparelhos Guindastescos, Empilhadeiras, Máquinas e Equipamentos de Transportes de Cargas de Portos e Terminais Marítimos e Fluviais do Estado de São Paulo. Fizeram um tratado, né? E Rodney Oliveira da Silva, presidente do Sindestiva, Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão. Bem-vindos. A polêmica ao redor da MP 595 é grande. De um lado, há quem elogie, alegando aumento de investimentos, de competitividade, de eficiência e, inclusive, do mercado de trabalho. Mas há forte resistência das centrais sindicais em relação a alguns pontos que podem significar precarização do trabalho no setor. Afinal, o que é que está em jogo nessa questão? Quais são as principais mudanças previstas na MP em relação ao que acontece hoje? O que muda na gestão dos portos? Bem-vindos de novo. Comecemos por aí. O que está em jogo e por que essa MP gerou tanta polêmica? Ney. Boa tarde, Luiz. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Uma participação importante, deve ter um espaço. Meu boa tarde ao Chico, ao Guilherme. Bom, Luiz, primeiro nós temos que começar dizendo que os trabalhadores não foram ouvidos, né? O governo colocou uma MP, vinha se falando que ia colocar, mas até então os trabalhadores não foram ouvidos, não foram chamados para discutir, para ter a sua opinião colocada ao governo. Então nós já começamos abrindo, colocando nossa crítica porque não fomos ouvidos. E também deixar bem claro que o nosso setor, o setor portuário, ele nunca foi regulado por MP, por decreto nenhum. E aí o governo teria que ter mais sensibilidade em tratar esse assunto. Nós tivemos no PL 8, a Lei de Modernização Portuária, a Lei 8.630, que a MP acabou de extingui-la, 2 anos e meio de debate. Então, necessitava de mais diálogo, de discussão, para que realmente a gente pudesse ter uma participação melhor. E, da forma como foi colocado, para nós trabalhadores, foi de uma forma de goela abaixo. E por isso nós não vamos aceitar. E também ela vem com algumas questões que é nociva aos trabalhadores e que nós vamos ter a oportunidade de estar explicando. Ok, a gente vai debater aqui. Guilherme. Boa tarde, Luiz. Também a gente agradece o convite para, pelo lado dos trabalhadores, dar um enfoque que a gente entende que seria o mais lógico. E aí a gente obrigatoriamente tem que voltar à Lei 8.630,
que agora em fevereiro iam fazer 20 anos. Essa lei foi editada em 93 e, como o companheiro Ney colocou, houve uma discussão de todos nesse processo. Não foi fácil a aplicação, mas de qualquer maneira ela estava em prática e vinha atendendo aos anseios. Ainda assim, agora em fevereiro ela ia completar 20 anos, já em 93, quando houve uma audiência pública para discutir, em 2003, para discutir a Lei 8.630, houve um entendimento de todos os participantes do processo que a lei estava atendendo às necessidades. Claro, de uma maneira muito vagarosa, mas vinha atendendo. Agora nós faríamos 20 anos. E a gente gostaria de dar, no que compete aos trabalhadores, algumas situações, e a falta de discussão nos traz isso. Por exemplo, a Lei 8.630, ela, independente da criação do CENEP, que era o Centro de Excelência Portuária, que era o que fazia os treinamentos, tinha também uma parte, um artigo que falava a respeito da multifuncionalidade. O que seria a multifuncionalidade? O trabalhador ele se habilitar para uma série de funções dentro da área do porto. Começaria lá tipo como braçal, e aí ele se aperfeiçoaria em todas as atividades que era para o aproveitamento daqueles trabalhadores. Abrir mais possibilidade de mercado para esse trabalhador. E simplesmente, na medida provisória, onde não houve discussão nenhuma a respeito do assunto, esse tópico, por exemplo, que era de fundamental importância para o trabalhador portuário, ele simplesmente não aparece. Então, claro, a gente vai conversar mais a respeito disso, mas esse foi só um enfoque onde o trabalhador visivelmente sai prejudicado. Chico, entra na conversa aí. Como é que você lê essa polêmica e essa questão da MP 595? Boa tarde, Luiz, companheiro Ney, companheiro Guilherme. A gente percebe que a necessidade de novos investimentos no Porto trouxe a MP. Trouxe algumas regras que já existiam, como o Guilherme colocou, mas tirou algumas também. Então, dentro desse análise, que tirou e que se colocou, o que se tem claro para nós, faltou umas regras, as regras têm que estar claras. O jogo a questão do porto, as regras para o trabalhador, para o empresariado, não estão claras. E por isso deu esse vespeiro todo. Se a regra ficou clara, ficasse clara, aí tivesse uma participação mais ativa dos trabalhadores, da comunidade portuária em geral, com certeza a gente teria um MP com a cara do segmento. Então, logicamente, quando você coloca uma parte da 830 foi copiada na questão do trabalho, mas quando você amplia a atividade para os terminais privativos para movimentar carga de terceiro, você não cria o mesmo critério. Então, eu acho que faltou algumas coisas que tem que ser ajustada. Então, mas o que é isso? Quer dizer, o que é, por exemplo, privatizar ou transferir para os terminais privados mexer com as cargas, outras cargas que eram só dos portos públicos? Para o pessoal que nos assistindo, para entender, a Lei 8.630 já tem o porto público e o porto privativo. Já existia isso, está na lei, no artigo 56. Só que ali, o porto privativo, ele só movimentava carga própria. Então, ou seja, o porto privado era de uma empresa, ela só podia movimentar a carga dela. Exatamente, dela. Ou mista, na pior das hipóteses, mista, mas só própria. Então, as regras para esse porto eram uma regra diferente. Então, a carga mista era o que ela podia movimentar uma carga em parceria com outra empresa. Enfim, mas na realidade, a rigor era só carga própria, certo? Tá. Então esta regra era diferente, era portos, era o mesmo trabalho, mesma execução de tarefa, mas tinha uma pequena regra diferente. Que quando você abre para carga de terceiro, conforme o porto público trabalha hoje, eu acho que nós temos entendimento que tem a ser a mesma regra, não pode mudar. Então, porto público... A mesma regra que era antes. Era antes, da 8.630. O porto público, ele requisita o trabalhador da mão de obra do órgão. Chega lá, faz a requisição. O que é o órgão? Órgão gestor de mão de obra. Okay. E a partir dali, ele requisita o avulso, requisita, se quiser vincular, ele vincula, enfim, tem uma regra já estabelecida há 20 anos. E está pacificada isso dentro do meio do capital de trabalho. Se os empresários há 20 anos vêm trabalhando em cima dessa regra, e com trancos e barrancos entre nós trabalhadores e conseguimos se pacificar nesse sentido, não tem sentido que essa regra mude.
Agora, qual é o risco? O risco aqui é de por exemplo, de ameaçar os postos de trabalho nos portos públicos. Exatamente. Porque aí você teria uma competição dos portos privados e, ao fazer isso, você ameaça os trabalhadores que estão... Uma competição desigual. Desigual. E desigual regras por diferentes, quê? regras diferentes. Duas regras. Regras diferentes. Então, nós entendemos que tem que ter regras iguais. Tanto na questão contratual, de custo, como também a questão da mão de obra. Isso que é importante, Luiz, que o Chico levantou, que você chega como um terminal novo, privado agora, com a edição da MP, você pega toda uma vantagem, você pega já os portos dragados, o privado, ele vem só com a obrigação de colocar o preço lá embaixo, mas, por exemplo, nós temos no caso em Santos, o terminal da BTP, Brasil Terminais Portuário, que é de uma armadora. Então, a armadora, ela pode muito bem jogar o preço lá embaixo, porque na outra ponta ela ganha também. Entendeu? Porque é ela que também faz o frete. Então, ela ganha no transporte. Então, ela ganha dos dois lados. Então, começa a ter uma competição desleal, por quê? Porque aquele que veio por meio da concessão, por meio da 8.630, que está no porto aí de alguns anos, ele não vai ter essa vantagem que tem essas novas empresas entrando com a MP. E ele paga porque ele hoje... não atua na cadeia inteira, ele atua só no porto. Isso, e ele não começa com a vantagem, ele teve o investimento dele lá atrás. Ele investiu. E os novos terminais vão pegar, bem dizer, tudo pronto. Então, quer dizer, isso reflete diretamente nos trabalhadores, essa competição desleal. E o governo, por um outro lado, coloca que há essa necessidade gigantesca, só que ele não fala, quando ele fala colocando que é deficitário as companhias docas, e não é. Por exemplo, a de Santos fechou o balanço agora com 200 milhões de lucro. Tem 450 milhões... Balanço 2012. Aplicado, e tem 450 milhões aplicados no mercado financeiro. Então, quer dizer, as companhias docas não têm em nenhum momento prejuízo. E o governo não teria essa necessidade. Por que o governo não faz, como fez agora com os aeroportos? Concessões, não privatizações. O modelo da MP, ela é friamente uma privatização para nós trabalhadores. Agora, nós precisamos de mais portos e de mais capacidades nos portos? Quer dizer, a questão da infraestrutura do Brasil para o escoamento de produtos, etc., ou bastariam os portos que já existem serem, digamos, mais bem geridos, Guilherme? Veja bem, quando se coloca que o porto não movimente, não funciona da maneira que teria que funcionar, eu posso dar um exemplo prático. Daqui a pouco nós estamos descendo para Santos e nós já vamos começar a enfrentar na entrada da cidade. Tá? A cidade está parada. Nós viemos agora, eu vim agora, está lá 17 quilômetros de congestionamento na Cônigo Domênico Rangoni, que é o Granel. Piaçaguera, Guarujá. Sim, só em Vicente Carvalho. Então, a falta de estrutura, né? A gente até acredita e torce, nossa entrada da cidade, sabe? Mesmo com aquele viaduto que a gente tem ali, sabe? Se não se trabalhar em cima... Ou seja, os portos precisam ser ampliados. Sim. E aí o modelo, portanto, vocês não estão questionando isso. O questionamento está no modelo dessa ampliação. Porque esses gargalos e no final da história sempre cai em cima da mão de obra. O custo da mão de obra é o menor nessa cadeia. O menor é o custo do trabalhador. E para a opinião pública, o que é passado, sabe que o trabalhador é que seria, e a gente tem consciência que não é o trabalhador. Não é o trabalhador que onera o setor, muito pelo contrário. Não. Agora, a logística, ela tem assim, nós percebemos o seguinte, Porto Santos é um complexo, é diferente dos outros portos do Brasil. Não dá para comparar Porto de Santos com Porto de Pecém, Porto de Suape, porque nós trabalhamos com diversos tipos de modalidades de mercadoria. Nós temos lá o modal de grana líquido, sólido, container, tudo junto. Então, tu imagina uma safra da soja, do açúcar, junto com o container, com o granel de suco. Nossa, você tem... Containers são equipamentos que estão dentro dos containers. Exatamente. Então, você tem de vários terminais. Então, quando se fala de é necessário abrir novos portos, é necessário. Somos a favor da nova infraestrutura, temos que abrir nova infraestrutura para poder o Brasil crescer, para que nós podemos planejar o Brasil para frente, certo? Então a gente vê lá, o porto lá de Santos, ele tem um certo, ele é organizado ao mesmo tempo, ele tem terminais que acaba atravancando a própria
logística do próprio porto, tá? Onde tem um granel na ponta da praia, onde passa pela cidade todo o trem, atravancando todo o processo do trânsito e ocasionando também filas de caminhões para entrada nos terminais de contêiner. Então, é necessário que se feche uma nova logística. E para que isso ocorra, tem que ser feito sem agredir o que já existe. Eu não posso desorganizar aquilo que já está organizado. Se vai fazer um porto para poder fazer escoamento da safra do Mato Grosso do Sul, que vai ser ótimo. Santos vai ganhar com isso. De repente, Santos vai ser um grande haverport, concentrador de carga de contêiner. Os armazéns que estão lá começam a virar terminal de contêiner. E aí você não mistura as cargas. E dá para você trabalhar na forma organizada e planejando como que essas cargas vão descer para Santos. Então, hoje, Santos é o coração do Brasil. 33% da balança comercial brasileira passa por Porto de Santos. Não tem como você fazer nada de questão portuária sem ter uma referência do Porto de Santos. E ali, é aí que se fala de custo. O custo maior que tem aí é do gargalo que existe para chegar lá. Não é a mão de obra portuária. Porque lá é rápido, Luiz. Lá o menor tempo que tem nessa logística toda, nessa cadeia... É o porto. É, na hora que tem que tirar do navio ou colocar no navio, e aí passa pelas nossas mãos, é o tempo rapidíssimo mesmo, porque nós ganhamos com isso também, né? Agora, vocês dependem disso para ganhar. Claro, Né? Mas, peraí, antes do agora, eu tenho que fazer um rápido intervalo e a gente volta e retoma essa discussão. Até já.